Para nos ajudar a entender mais sobre vacinação, nós vamos convidar aqui a doutora Rosânia, infectologista. A doutora Rosânia já está aqui conosco no Jornal do Piauí. Doutora Rosânia, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Doutora Rosânia, a vacinação ela é importante por quê? A vacinação é uma das medidas que nós, como seres humanos, podemos tomar para prevenir doenças. Além de saneamento básico, de cuidados de higiene pessoal, acesso à alimentação e outros aspectos, a vacina é responsável pela prevenção de inúmeras doenças, consequentemente reduz morbidade, que é o ato de estar doente, Sim. e mortalidade das populações. Foi um dos grandes avanços tecnológicos das últimas eras, das últimas décadas, que permite se falar em qualidade de vida, em aumento do tempo de vida, é o acesso à vacinação. Quem é que pode tomar vacina? Nós estamos falando de um público que é meramente infantil ou todo mundo precisa ter atenção com isso? Há sociedades que estudam e os protocolos em todo o mundo definem vacinas adequadas para as faixas etárias. Então, tem vacinas apropriadas para a infância, na adolescência, na vida adulta e para populações especiais. Alguém que por determinada condição clínica tenha sua imunidade comprometida vai ter benefício em fazer uso de vacinas. Por exemplo, uma pessoa que é portadora de anemia falciforme, ela tem uma fragilidade diante de determinadas bactérias e usa vacinas específicas para prevenir pneumonia, infecções respiratórias outras como otite, meningite. Então, a gente sabe que, de uma forma geral, todo mundo, todas as pessoas vão ter em algum momento da vida a necessidade de uma cobertura vacinal. Então, numa forma geral, todo mundo pode ser vacinado. Nós também temos que chamar a atenção para algumas contraindicações em determinados momentos. Pela gravidez, tem algumas vacinas que a gente evita de fazer no começo da gravidez. Alguém que está fazendo um tratamento oncológico, fazendo quimioterapia, a gente evita algumas vacinas também, em virtude da imunidade estar muito comprometida. Então, tem vacinas com vírus vivos atenuados, que a gente chama, tipo a vacina de febre amarela, que a gente tem que definir alguns momentos em que ela pode não ser administrada, mas de uma forma geral, com a avaliação médica criteriosa, a gente define e indica o melhor momento de fazer a vacinação para a pessoa. Muito bem. A senhora falou a respeito da importância que todo mundo precisa de vacinação. Qual é o papel da vacina na extinção de doenças, por exemplo? Então, hoje a gente sabe que, olhando na história da humanidade, não se fala mais, por exemplo, como foi no passado, de mortes de populações inteiras por gripe. Grandes epidemias de gripe foram responsáveis por ceifar muitas vidas. Hoje a gente tem situações pontuais, onde a gente já se preocupa quando tem um surto, tem um caso, mas não é igual ao que já foi no passado. Outras doenças muito graves e que a gente consegue ter uma amenizada as suas formas mais complicadas, a tuberculose. A própria tuberculose, apesar de ainda ser uma doença muito presente, o fato de a gente oferecer a vacina, eu previno as formas mais graves que levam a maior mortalidade. Então, a gente tem a ajuda da vacina, tanto para, de fato, evitar que a doença aconteça, ou, se ela vier a acontecer, tem uma forma mais branda. É um reforço para a imunidade do paciente, para que ele tenha uma resposta melhor. Muito bem. As pessoas precisam procurar vacinas antes de fazer uma viagem, por exemplo? Então, essa é uma das condições da vida adulta, ou mesmo na infância, em que, dependendo do país para onde você vai, algumas vezes eu tenho situações de doenças que aqui no Brasil já estão em fase de erradicação ou extinção e naquele país ainda não existe um controle, como o sarampo, por exemplo. Sempre há uma luta das autoridades brasileiras de manter campanhas e a população ser vacinada, mas vez por outra tem alguém que vai ao exterior sem estar devidamente vacinado e pode até ser uma pessoa que traz essa doença de volta para o país, como já aconteceram alguns surtos nas últimas décadas. Vacinação infantil, a importância. A vacinação na primeira infância, sem dúvida, é o melhor momento de estar oportunizando para a criança desenvolver sua imunidade. A criança, à medida que ela vai ganhando
vai crescendo, né? Ela vai, ao receber esses imunobiológicos, esses insumos que são feitos com as vacinas, ela vai também, a sua imunidade vai acompanhando e, ao chegar à vida adulta, ela já vai ter muitos anticorpos para doenças graves desenvolvidas porque foi exposta na primeira infância. Então, a importância é vital, é permitir um adulto saudável porque foi vacinado na infância. Uhum. O Hospital São Marcos, inclusive, vai estar com uma sala de vacina, né? Especialmente para atender esse público. Então, a gente sabe que tem muitas vacinas já disponibilizadas no serviço público, mas ainda existem vacinas especiais que não estão amplamente distribuídas para algumas populações especiais também, ou para situações como essas de viagem, alguém que está passando por uma fase de imunidade comprometida, como o próprio tratamento de câncer. Então, no mercado, a gente já tem algumas outras instituições que atuam com vacinas, mas o hospital vem com essa proposta de ser uma opção e oferecendo vacinas que não estão disponíveis para o serviço público e também essa consultoria do serviço de infectologia para avaliar e definir a importância para determinados grupos de pacientes.